Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de tecnologia e de geotecnologia. Comigo, Alex Boava, mesa com Z. E aí, Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonas e convidada. Feliz de participar de mais um novo episódio aqui da casa e levar informação, né, para os ouvintes que gostam da geotecnologia. Isso aí, Alex. Cara, esse podcast é muito bom. Tô gostando muito desse projeto. Muito obrigado, cara, por você tá me ajudando a fazer parte desse projeto. E para abrilhantar, né, o episódio número 11, nós temos uma engenheira ambiental que trabalha na área florestal. Ela tem um mestrado em modelagem ambiental. Então, o que é isso, né? O que eles fazem? Né? Quem que trabalha? Quem estuda isso? A gente vai conhecer hoje aqui com a Kellen. E aí, Kellen, tudo bom com você? Tudo bem? Olá, Jonatas. Olá, Alex. Olá a todos os ouvintes do podcast. Como o Jonatas mencionou, eu sou a Kellen, eu sou engenheira sanitarista e ambiental. Eu sou também técnica em agrimensura e sou mestre em modelagem de sistemas ambientais. E queria dizer aqui, de início, que é um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha vivência profissional na área de geotecnologias. E vamos aí bater um papinho aí sobre geotecnologia, sobre modelagem. Que legal, que legal. Bom, antes da gente começar, pessoal, dá aqui os avisos, né? A gente está nas nossas redes sociais, um papo sobre geotecnologia, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter. Toda semana a gente tem um papo diferente aqui, e se você gosta desse assunto, se interessa, se você conhece alguém que gosta desse assunto, compartilha lá. A gente também está no Spotify, a gente está em todos os agregadores de podcast, tá ok? Kellen, você é técnica em agrimensura, que legal. Como que surgiu isso? Isso veio antes ou depois da graduação? Como que? Por incrível que pareça, o técnico em agrimensura veio depois da graduação em engenharia ambiental. Na verdade, como eu mencionei, né, eu sou formada em engenharia sanitária e ambiental, e o meu primeiro contato com as geotecnologias ela foi dentro da graduação. Então, na engenharia ambiental, diferentemente da engenharia cartográfica, né, que tem um foco maior nas geotecnologias, a gente vê disciplinas, mas a gente pode colocar assim, a gente vê uma coisa mais teórica, mais superficial da parte de geotecnologias. Eu tive disciplinas de sensoriamento remoto, de geoprocessamento, de topografia, mas esse não é o foco, né, da graduação. E eu vim a fazer o técnico em agrimensura para complementar, eu queria uma atribuição a mais como engenheiro ambiental para atuar na parte de geotecnologias, para poder atuar mais especificamente na parte de regularização imobiliária com georreferenciamento de imóveis rurais. Mas isso foi uma decisão que eu tomei, eu acho que eu já tinha uns 3 anos, 4 de atuação na área de geotecnologias, e aí eu comecei a trabalhar um pouquinho com regularização fundiária, e aí eu decidi fazer um curso técnico para ganhar mais atribuições, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Para complementar a minha formação. E foi uma experiência muito bacana. Eu acabei me tornando, depois de concluir o curso técnico, eu me tornei professora do curso. Que E foi legal, que uma legal. experiência muito, muito legal. Eu dei aulas durante mais ou menos 4 anos nesse curso técnico. Que E adorei a legal. experiência. Que delícia. E é o seguinte, assim, só para compartilhar um pouco, né, desse intercâmbio de faculdades, na engenharia cartográfica, aqui em Presidente Prudente, a gente tem um técnico também em agrimensura, se não me engano, da ETEC, eu acho que é. E muitos alunos da engenharia cartográfica foram fazer esse curso de técnico em agrimensura exatamente para ganhar experiência prática.
porque na faculdade, né, a gente, obviamente, o viés nosso é completamente voltado, né, às geotecnologias, mas pode faltar um pouco de prática. A gente vê muita teoria, a gente vê muito número, a gente vê muito dado, a gente vê muita matemática, e o técnico tem esse viés prático, né? Eu sou Verdade. técnico, né? Eu sou técnico em geomática. O técnico em geomática ele se tornou técnico em cartografia e geodésia. Eu fiz lá em Limeira, no Cotil. E é isso mesmo, sabe? Você tem esse peso das mesmas disciplinas, a gente pode dizer assim, mas com viés prático. Os professores, o approaching deles é muito mais prático, diferente É. da engenharia, que é aquela, né, aquela base toda para a gente ser engenheiros lá na frente. Então é muito legal, realmente faz sentido que você procure ganhar experiência prática num colégio técnico, muito legal. Quando eu fui dar aulas nesse curso técnico, eu acho assim, foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha vida profissional. Porque é o que você falou, eu recebia muitos alunos mais velhos, que às vezes tinham uma carga técnica e prática de topografia de campo, eles já tinham uma noção muito, muito legal de prática, né? Da parte de topografia, e muitos deles buscavam no curso técnico um, uma formação mesmo, eles queriam emitir RT dos trabalhos, Sim, sim, sim. queriam reconhecimento como um profissional habilitado. Então, eu tive aluno na faixa dos 30, dos 40, dos 50 até 60. Olha só, que legal. Então, e assim, eu posso falar que a gente aprende muito, né? Você também tem experiência como professor, né, Jonatas? A gente acaba aprendendo muito nesse processo. A gente consolida o conhecimento que a gente tem, mas a gente aprende muito com os alunos. E foi uma experiência muito gostosa. Tenho saudades. E é legal que esse caminho inverso, né? Esse caminho inverso que estão fazendo também, né? De Uhum, você começar uma faculdade e voltar pro técnico, tá ficando bastante comum, né? Exatamente. verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que é mais pelo. Acho que o mercado ele pede isso, né? Antigamente, lá, para trás lá, a gente via, né, que a prática era suficiente. E hoje, né, a prática ela tem A que estar teoria, você diz, aliada. a teoria era suficiente. A teoria era suficiente Eu digo para assim, eu nível, digo a nível. parte técnica, assim, né? A parte técnica, Uhum. por exemplo, dos levantamentos de topografia, Ah, sim, entendi. muitos profissionais já, assim, já sabiam fazer terraplenagem, fazer cálculos de volume, volumetria e nunca estudaram no colégio, né? Mas hoje a É gente já vê que verdade. você tem essa diferença, que você precisa dessas duas coisas que é para você se posicionar bem no mercado. E durante a minha vida assim, profissional, eu nunca tive o medo de buscar, às vezes, uma qualificação técnica, às vezes, um mestrado, como eu fiz. Assim, eu sempre identifiquei as áreas que eu precisava melhorar, que eu precisava complementar a minha informação e corri atrás. Então, quando eu iniciei a minha carreira, eu iniciei o contato com as geotecnologias, eu tive num estágio. Eu estava mais ou menos no 8º período de engenharia ambiental, e aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio numa grande empresa do setor de papel e celulose, que atuava na região onde eu morava, né? Então, eu fui uma estagiária de meio ambiente, mas quando eu entrei na empresa, é, a, os meus orientadores de estágio me passaram atividades de geoprocessamento para atender demandas do setor ambiental. Então, quando eu iniciei as atividades, eu pude ver o quanto a geotecnologias ela está ligada ao setor ambiental, o quanto de trabalho que a geotecnologia fornece o tanto de informação, né, que a geotecnologia vem oferecer para a área ambiental. Então, eu fiquei mais ou menos 3 meses dentro da área de meio ambiente,
entendendo como eram feitos os mapas, principalmente para atendimento de demandas de licenciamento ambiental, demandas da certificação ambiental, que é uma coisa muito priorizada dentro das empresas florestais. Então, eu fiquei 3 meses dentro do setor de meio ambiente e depois, os 3 meses seguintes, o pessoal me mandou para ficar com a equipe de geoprocessamento. Então, eu fui me envolvendo nesse mundo de geotecnologias e fui me apaixonando pela área, literalmente. Foi uma identificação assim, imediata, eu acho que ver o mundo, né, de uma forma espacial é muito legal. E aí eu fui para a área de geoprocessamento para poder atender essas demandas de meio ambiente, e como todo estagiário curioso, né, a gente acaba tentando aprender outras coisas, tentando participar de outras atividades, e foi nesse contexto de estar numa área de geo, né, e tentando atender as demandas de meio ambiente, que eu comecei ali com as atividades no setor e surgiu uma oportunidade, depois de 3 meses, eu fiz 6 meses de estágio só, e surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa que prestava serviços para a área de geoprocessamento, que era uma empresa que fazia levantamentos topográficos, levantamentos de área, para a operação florestal, né? E aí eu ficava dentro do escritório, eu ficava com a parte de escritório, eu monitorava uma equipe de campo que exercia essas atividades, que realizava essas atividades, e eu ficava no escritório para... Aí eu comecei, assim, a literalmente fazer essa imersão no mundo das geotecnologias. Aí eu comecei a fazer edições de mapas, comecei a aprender mais dessa parte e entrar nesse mundo florestal, né? E aí a área em si, dentro da área florestal, foi uma novidade para mim, porque eu vim da área ambiental, e aí foi desse momento em diante que eu meio que dei um tchau para a área ambiental e passei a realmente atuar na área florestal e com a parte de geotecnologias. Então, esse foi o meu pontapé inicial na área. Tá comentando, né? Você tá se envolvida mais ou menos em 3 áreas, né? Tem a ambiental, que você é formada, a florestal, que eu, sinceramente, queria conhecer um pouquinho mais das diferenças só, e a geotecnologia, né? E outra pergunta seria, você começou a mexer com imagem de satélite, imagino? Foi isso? Na verdade, quando eu cheguei na parte de florestal, havia um foco muito grande, Alex, em suprir as demandas da operação florestal realmente. A gente criava, por exemplo, mapas que direcionavam a parte operacional de silvicultura nos plantios, a parte de colheita, né, da madeira. E foi nesse momento que eu atuei mais na parte voltada para a operação, que eu tive a oportunidade de participar dentro dessa empresa. Eles estavam, na época, avaliando, eu acho que o Denis chegou a mencionar, o Denis Bernardi, da experiência dele com o AIDA. Nesse momento, a empresa que eu trabalhava, ela também começou a cogitar a possibilidade de adquirir um voo AIDA para principalmente atualizar a base altimétrica da empresa, né? Por que disso, né? Quando você pensa no cenário florestal, nas operações florestais, plantio, colheita, transporte, o conhecimento da altimetria ele é extremamente relevante para você poder planejar de forma correta a sua operação. Aí eu vou citar um exemplo aqui dessa empresa que eu trabalhava, que ela se localiza numa região oeste de Minas, onde existem áreas extremamente declivosas, né? Então, você pensa a complexidade de uma operação florestal dentro desse cenário, né? Dentro dessa base, dessa área extremamente declivosa.
você precisa conhecer com alto grau de precisão, né, a sua área, para você determinar o tipo de máquina que você vai colocar para fazer esses trabalhos. E aí, nesse momento, que foi assim, de muito aprendizado, a empresa ela avaliou e ela decidiu adquirir esse voo LiDAR. E aí, eu me lembro mais ou menos assim das configurações desse voo, e era uma coisa assim que para a gente era uma novidade, algo muito assim surreal, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto nada parecido. Por exemplo, o voo, a nuvem de pontos que ele gera, né? A densidade de pontos, ela chegava a mais ou menos 5 pontos por metro quadrado. Então, a gente conseguia gerar modelos digitais de terreno, de superfície, com resolução ali de 0,5 metro, né? Então, para uma base que você tem, assim, às vezes de 100 mil hectares, 250 mil hectares, você tem uma resolução nesse nível, um modelo digital de superfície, de terreno nesse nível, você consegue determinar com alta precisão o seu terreno, né? Você consegue modelar o seu terreno e aí você consegue direcionar melhor a sua operação florestal. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, um dos primeiros produtos que a gente fez com o LiDAR foi determinar as áreas para a colheita florestal, que a colheita ia utilizar com cada tipo de máquina. Por exemplo, a gente tinha faixas de declividade, eu não me lembro certinho os valores, mas eram mais ou menos assim, de 0 a 20 graus, a gente fazia o processo de colheita florestal com uma máquina. Eu não sei se vocês conhecem, alguns dos ouvintes devem conhecer, que é o Harvester. É uma máquina florestal que ela entra no talhão e ela entra ali na linha de plantio do eucalipto da árvore e ela, além de... Ela entra, ela corta a árvore na base, né? Ela tomba essa árvore, ela descasca a árvore e ela corta a árvore em tamanhos pré-estabelecidos. Geralmente, no setor de papel e celulose, entre 6, 6,5, 7. E aí, essa máquina, para você para você planejar a operação dela de uma forma precisa, você precisa conhecer ali o seu terreno para saber até onde ela pode ir. Nessa empresa que eu trabalhava, a gente tinha uma outra faixa de declividade que era de 25 a 33, se eu não me engano, que essa máquina... Imagina um relevo com essa declividade, né? A máquina, ela tinha um suporte que era a gente chamava de guincho, que era colocado na máquina, que tipo prendia a máquina numa árvore, para ela poder descer, literalmente descer uma área de plantio com alta declividade. Então, a gente tinha que determinar a faixa que a máquina normal ia lá cortar, a faixa que a máquina, com esse guincho, com esse suporte para ela poder cortar em declividade, ela ia cortar, e a faixa que a gente não conseguia cortar com máquina, que a gente ia utilizar a motosserra. Então, o ganho que as geotecnologias, né, elas podem fornecer para a operação dentro desse contexto florestal é algo assim fantástico, né? Você consegue você acaba planejando melhor a sua operação, economizando, né, em questão de combustível, questões da operação, e seu planejamento fica mais assertivo, né? Então, assim, esse foi o meu primeiro, assim, trabalho que eu considero, assim, de maior ganho, que eu tive maior aprendizado dentro do setor florestal com tecnologias que eram completamente novas, né? E a gente discutia, na época, muito, a gente trocava muito figurinhas com outras empresas do setor que também estavam adquirindo e também estavam explorando, né, as possibilidades do LiDAR. E, assim, essa primeira experiência foi algo bem legal, assim, de aprendizado. E é muita coisa que a gente consegue, né? Esse foi o meu primeiro contato, mas depois a gente começou a desenvolver outros produtos para atendimento
da parte operacional, aí eu voltei um pouquinho para a parte ambiental, em tentar gerar alguns produtos para atendimento da parte ambiental. A gente começou a classificar, a construir padrões, né, para estratificar a vegetação nativa por altura. Era um produto que a gente conseguia também gerar através desses modelos que a gente gerava com o LiDAR, e a gente conseguia identificar, estratificar a vegetação por classe, né? A gente conseguia identificar o que era pasto sujo, o que era vegetação de médio e alto estágio de regeneração. Então, assim, foi um momento muito legal da minha carreira, poder trabalhar com essas tecnologias, poder, no meio corporativo, a gente acaba tendo que atender as demandas que surgem, né? E o que dita muito as demandas é a operação, né? São os processos de produção propriamente ditos. Sim. É interessante que começou a trabalhar com coisa top de linha, né? Eu imaginei que começou a trabalhar com imagem satélite, que é coisa mais simples, né? Foi só isso. Eu acho que é isso que realmente faz a diferença num profissional, é estar em contato com essas tecnologias. Por mais que o profissional, que o estudante recém-formado, ele tenha, né, essa capacidade de estudar, né, de se autodesenvolver, se ele está no meio de uma operação, se ele tem que fazer as entregas, estar dentro de uma equipe, né, de geotecnologia que seja, né, que é o tema que a gente está falando aqui, isso é muito rico para o profissional, né? Então, assim, a tua experiência inicial aí, né, foi assim um baita passaporte para o sucesso dentro das áreas das geotecnologias, né? Não, assim, foi uma surpresa, assim, boa, foi uma oportunidade, né, que surgiu, e assim, paralelo a isso, Alex, como você falou, a gente ainda tentava, assim, existia todas as atividades que ainda eram feitas, as questões de classificação de imagem, construção de mapa, por exemplo, para o processo de inventário florestal, a gente lançava parcelas nos mapas. Então, assim, foi um ponto assim, que eu destaco que foi de maior aprendizado essa primeira experiência, né, profissional, mas também teve as outras demandas, as outras atividades que são comuns na parte florestal, que são essas, né? Como mencionei, essas construções de mapa para atendimento de meio ambiente, de inventário florestal, e foi muito legal. Eu fiquei nessa empresa durante 4 anos, e quando a gente começa, né, a aprofundar nessas tecnologias, nessas novidades, eu comecei a notar que eu precisava de alguns, vamos dizer assim, precisava dar um upgrade, né, na questão de carreira, mas no sentido de buscar novos conhecimentos, de me qualificar mais. Aí, nesse contexto, entra um pouco a parte de agrimensura. Eu comecei nessa empresa a trabalhar também, dar apoio para a parte de regularização fundiária, para a parte de georreferenciamento de imóveis rurais. A empresa estava passando por esse processo de georreferenciar os imóveis, de regularizar essa parte fundiária. O geoprocessamento dava um apoio para essa área muito significativo, né, a parte técnica. E nesse momento que eu estava dando apoio, eu quis fazer o curso técnico para realmente ter essa visão, como a gente comentou, prática, né, para ter essas atribuições como engenheira maiores. E aí eu fiz o curso técnico, comecei a dar aulas no curso técnico, gostei muito, me apaixonei ali pela parte acadêmica, e aí naquele momento eu falei, não, eu acho que chegou o momento de eu buscar um mestrado. E foi nesse contexto, né, que surgiu a modelagem na minha carreira.
durante esse período de escolher que mestrado fazer, né, qual mestrado procurar, que se encaixaria nas minhas expectativas, eu comecei a ler, né, a me informar e comecei a estudar um pouquinho essa parte de modelagem e eu comecei a me interessar por essa parte, né? Então, eu procurei um curso, né? E o curso, eu procurei, na época, era a Universidade Federal de Minas Gerais, tinha um programa de mestrado em modelagem ambiental, e eu comecei a ler alguns trabalhos dessa linha de pesquisa, e comecei a gostar e ver que fazia muito sentido para mim. Né? E aí eu participei do processo seletivo, passei, e naquele momento eu falei assim, agora, para que eu pudesse aproveitar o máximo desse período, o melhor que eu tinha a fazer era me desligar, né, da empresa em que eu trabalhava. Aí foi um momento assim de muita reflexão, porque não é fácil, né? A gente sabe que o meio da pesquisa hoje, o meio acadêmico, você se sustentar com o salário de uma bolsa é bem complicado, né? E aí, só que eu queria esse aprendizado, eu queria esse conhecimento. Eu falei, ó, se eu tentar conciliar, na minha visão, vai ser pior. Eu não vou conseguir Não extrair faz o um nem máximo, outro, né? né? Não vou conseguir extrair o máximo que eu quero dessa experiência. Então, assim, eu decidi me desligar, assim, foi bem doloroso, eu adorava o que eu fazia, gostava muito da empresa que eu trabalhava, mas eu senti que era o momento, né, E para me só um desligar e adendo aí, né? dedicar. Só um parêntese. É muito fácil, né, a gente se desligar de uma empresa em que a gente está desmotivado, que a gente não está mais alinhado, né, de acordo com o andamento da empresa, ou se se a gente não está sendo aproveitado, isso é muito fácil. Agora, deve ter sido muito difícil mesmo você se desligar de algo que você gostava de fazer, de um lugar que você gostava de estar, tudo em prol da sua carreira profissional, né? Não foi muito fácil, não, viu, Jonathan? Enfim, deixei amigos lá, que eu tenho contato até hoje, mas é uma análise que você faz, é como se aplicar um modelo, né? A gente vai entrar agora na modelagem, e é como você analisar o seu passado, né? As suas experiências e projetar o que você quer para o futuro, né? Então, assim, não foi uma decisão fácil, mas eu entendi que era a melhor decisão naquele momento. Então, eu fui para o mestrado e fui estudar modelagem, né? Então, acredito que os ouvintes devem estar curiosos, né, para saber o que é a modelagem, né? Essa escolha é complicadíssima, né? Precisa de uma inteligência emocional muito forte. Eu fiz o caminho inverso. Eu estava fazendo mestrado, aí eu tive que parar porque as bolsas iam acabar tudo. Não tem como. Eu fui pro mercado, vim pro mercado, né? E esse processo, Alex, de parar, né, o mestrado ou o doutorado em função da questão financeira, a gente tem visto muito, né, e é bem triste, porque a gente é triste para quem está fazendo isso, e para a gente também, né, como sociedade, perder a oportunidade de formar mais pesquisadores, né, e eu conheço também pessoas que acabaram tomando essa decisão de largar em função da perda de bolsa, né? A gente precisa de recurso, né, gente, para viver, né, para comer, é verdade. E o momento que eu fui fazer o mestrado, eu já estava casada e a gente tinha uma situação financeira, né, tudo, e a gente teve que segurar as contas. Meu marido, nesse sentido, foi parceiro de aguentar as contas sozinho, de me incentivar, falar, vai, corre atrás do seu sonho mesmo. E, assim, foi uma decisão difícil, mas que eu, assim, fico muito feliz hoje de ver que eu tomei aquela decisão no passado. Né? Para o meu crescimento profissional foi muito
significativa a experiência e para mim como pessoa também. O mestrado, ele me deu a oportunidade de conhecer pessoas. Na minha turma de mestrado eram 14 alunos, e esse programa especificamente, eu não sei se é uma diretriz do programa, se são o pensamento dos professores, eles são muito abertos a receber alunos de fora da UFMG, né? Então, eu tinha amigos, eu tinha uma amiga do Acre, que ela veio de Rio Branco, eu tinha uma amiga do Pará, eu tinha uma amiga do Tocantins. Sim, era muito plural a turma, e eu sempre falo, eu tive 50% do conhecimento que eu adquiri no mestrado foi com o programa, com os professores, mas os outros 50% do amadurecimento, do conhecimento profissional, vieram dos meus colegas de mestrado. E são colegas que a gente tem contato até hoje, a gente troca figurinhas até hoje, e que desenvolveram trabalhos muito interessantes nesse contexto da modelagem, né? Beleza. Modelagem ambiental, Kellen. O que é isso? Explica pra gente, né? O porquê que você decidiu ir para essa área, né? Para estudar isso. E o que faz? Vamos lá, né? Como eu mencionei, eu comecei a pesquisar esse campo da modelagem. E vou conceituar a modelagem, que eu acho que vai ficar mais fácil entender a minha escolha. A modelagem espacial, ela nasceu do geoprocessamento. A gente pode dizer que a modelagem ela surgiu para suprir uma limitação do geoprocessamento, que é a visão estática do mundo, a visão estática das coisas. Por exemplo, nos sistemas de informação geográfica que a gente usa, nos SIGs, a maioria dos elementos espaciais, das informações que a gente armazena, ela está sendo representada de uma forma estática, na maioria das vezes bidimensional. A gente tem informações de uso do solo, por exemplo, uma rede viária, uma rede hidrológica, uma rede de distribuição de energia. A gente tem sempre dentro do SIG um retrato momentâneo da realidade. Não é à toa, assim, se a gente pensar qual que é a principal abstração do geoprocessamento, a gente vai pensar na primeira coisa, no principal produto do geoprocessamento, o mapa. Então, o mapa, o que ele mais é? O que ele representa? Né? Um retrato ali momentâneo da realidade. Então, a modelagem espacial, ela surge com o propósito de descrever, ou melhor, para simular, através de modelos, os fenômenos espaciais que eles não são estáticos, que eles variam ao longo do tempo. Por exemplo, dentro da modelagem espacial, a gente tem modelos hidrológicos, a gente tem modelos atmosféricos, a gente tem modelos meteorológicos, a gente tem modelos, os que eu gosto muito, que são os modelos de mudança de uso e cobertura do solo. Então, assim, existem muitos tipos, né, de modelos, e a intenção deles é representar, capturar esses fenômenos, né, é fazer abstrações da realidade, né? O que são os modelos, né? Eles são de forma simplista, eles são representações da realidade, né? São abstrações da realidade. A gente tenta simular fenômenos. E como a gente faz isso dentro de um modelo, né? A gente entende ele e a gente tenta trazer uma compreensão lógica, né? De como eles funcionam. E isso são os modelos, né? E é nesse campo que a modelagem espacial ela se desenvolve, ela atua. Para a gente trazer, vamos dizer, uma coisa mais prática, né? Um entendimento mais prático, a gente pode dizer que, de uma forma simples, que a modelagem espacial ela vê um fenômeno, ela entende como ele funciona, ela vai
vai determinar ali, né? Ela vai pesquisar quais são as variáveis e os elementos que influenciam ou que determinam o comportamento daquele fenômeno. Ela vai pegar essas variáveis e esses elementos e vai buscar representá-los de uma forma matemática, de uma forma computacional. E quando ela consegue simular esse fenômeno em um ambiente computacional, ela vai conseguir gerar o que a gente chama de cenário, né? Que são vamos colocar entre aspas, que são previsões futuras, mas a gente vai conseguir entender como esse fenômeno vai acontecer ao longo do tempo. Um exemplo, né? Um modelo hidrológico. A grande maioria dos modelos hidrológicos, eles procuram simular o percurso da água dentro de um espaço, que é a bacia hidrológica. Então, a gente insere nesse modelo, para entender o comportamento da água dentro da bacia hidrográfica, a gente vai colocar dentro desse modelo, descrever de forma matemática as variáveis que influenciam no comportamento da água, que são, né, a gente estuda lá dentro da hidrologia, né, o que influencia esse processo? É a precipitação, né, que é a chuva, a evapotranspiração, a evaporação, a infiltração, o escoamento superficial. Então, quando a gente entende as variáveis que determinam o comportamento de um fenômeno e a gente tenta traduzir isso para uma visão matemática, computacional, a gente consegue simular ali aquele fenômeno e determinar como que ele vai acontecer ao longo do tempo. Deu para entender mais ou menos o que é a modelagem espacial? Sim, acho que ficou muito bem explicado pro ouvinte que às vezes se interessa pelo tema, quer estudar mais. Eu acho que ficou muito bem explicado, assim, ainda mais com exemplo, né? Eu acho que o modelo hidrológico ele é muito bem visto, né? Porque é algo fácil, é algo que a gente consegue ver e é muito útil, né? Útil para várias frentes, né? A agricultura mesmo é uma área que se utiliza muito dessa modelagem hidrológica, faz muito sentido, né? Você sabe das precipitações, para você fazer um planejamento de plantio, por exemplo, né? Você identificar qual que são os períodos mais chuvosos para você planejar o seu plantio, planejar a sua colheita. Então ficou muito mais fácil. Agora, no contexto da área florestal, Kellen, quais são os tipos de modelagem que podem ser aplicados? Todos? Todos eu digo no seguinte sentido, existem, como você disse, as variáveis, né? Então, a gente tem, de posse dessas N variáveis, você consegue determinar vários tipos de modelos? O Jonathan, é muito pertinente a sua pergunta, porque a gente tem inúmeros modelos e o que vai ditar qual a escolha mais coerente para o nosso modelo é o fenômeno que a gente quer representar, a forma que a gente quer trabalhar. Eu vou citar aqui 2 modelos que eu acho bem interessantes, que são aplicados à área florestal. Eu vou citar que são modelos que eu gosto muito, que são os modelos de mudança de uso e cobertura do solo, e depois vou citar o modelo que eu utilizei na minha dissertação. Legal. Os modelos de mudança de uso e cobertura do solo foram os que me fizeram ter o interesse pela área de modelagem. Dentro da UFMG, dentro do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, há uma equipe liderada pelo professor Britaldo Soares Filho, que trabalha muito com esses modelos de mudança de uso e cobertura do solo. E tem um trabalho especificamente que eu gosto muito, que a equipe ela desenvolveu um modelo para modelar o desmatamento no bioma da Amazônia. Então, o modelo criado, ele serviu, inclusive, para alguns debates de políticas públicas que devem ser implementadas na Amazônia. E, assim, de forma resumida, né, a gente falou um pouquinho aqui sobre os modelos, como eles são construídos.
Quando a gente fala em modelo de desmatamento, a gente tem que entender as variáveis que são determinantes para esse fenômeno, né, do desmatamento. Então, eu vou citar duas variáveis aqui, uma que contribui para o aumento e outra que contribui para a diminuição do desmatamento, que são, assim, que vai trazer ao ouvinte esse entendimento de quão importante é determinar as variáveis, encontrar as variáveis que realmente influenciam o seu modelo. Eu costumo dizer que, às vezes, essa fase de determinar as variáveis, de entender o comportamento da realidade, é mais fácil do que realmente construir o seu modelo. No caso do modelo do desmatamento, duas variáveis que eu vou trazer aqui. A primeira é a construção de estradas mesmo, a ampliação da rede viária no bioma da Amazônia, ele contribui para o aumento, né, do desmatamento. Quando a gente pensa na ocupação humana, ela sempre começa ali na bordinha dos cursos d'água, né? O recurso, a água, um recurso muito importante. E quando a gente tem as estradas também elas estão ligadas a esse aumento, porque geralmente a ocupação humana ela também se faz ali ao redor da estrada, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma imagem Landsat, né? Ao longo aí dos últimos 10 anos, fazer uma progressão de anos da Amazônia, você vai ver que o desmatamento ele realmente ele vai aumentando a borda ali dessa malha de estradas. Então, o entendimento dessa variável, do comportamento dessa variável, ele é traduzido, né, para uma forma matemática, computacional, a partir de uma observação do passado. Você tem um entendimento de como o uso do solo ele vai mudando ali, você tem uma perspectiva de como esse fenômeno aumenta o desmatamento ao longo dos anos, então você determina isso matematicamente. E aí, por exemplo, você tem variáveis que já agem de forma contrária, né, que acabam diminuindo, que é, por exemplo, o estabelecimento de unidades de conservação, de áreas de preservação, e você vê que essas áreas elas representam ali uma proteção para a vegetação nativa, o que impede um avanço, né, do desmatamento. Então, esse trabalho, que foi que me encantou na modelagem, esse trabalho ele construiu um modelo e projetou o desmatamento para os próximos anos, né? A gente fala que os produtos desses modelos são cenários, né? E a gente consegue, assim como a gente vê uma projeção de imagem de satélite do passado, a gente vê cenas, né? O produto dos modelos espaciais são bem semelhantes, só que você tem uma projeção ali de imagens futuras, né? A tendência, né, se aquelas variáveis, né, que você observou no passado, se elas continuarem com aquele mesmo comportamento, você vai conseguir ali simular o que vai acontecer no futuro. E aí essa simulação, você pode plotar isso para vários anos e também com um certo nível de confiança, eu acredito, né? Utilizando aí já estatística. Eu chutaria que esses modelos de desmatamento seriam fractais, mais ou menos assim. Porque vai irradiando o desmate, né? Vai crescendo e se espalhando mais para frente, né? Só imaginando aqui, assim. E assim, Alex, esses trabalhos, a gente tem muitos trabalhos hoje, e quando você pega, você acha que é uma visão um pouco alarmante, né, de catastrófico, né? Então, o modelador, quando ele determina ali as variáveis, é um trabalho técnico muito importante para o modelo. E aí, eu acho que a maior intenção de quando você modela mudanças de cobertura do solo é realmente fornecer dado, fornecer uma base técnica de confiança para que a gente possa tomar decisões. Você conhecendo
o futuro, né, daquelas decisões que você vem tomando, qual que é o futuro, onde você vai chegar, se aquela realidade não for alterada, se não for mudado, isso é um embasamento assim enorme para que você possa tomar decisões mais coerentes, né, que você possa, por exemplo, direcionar políticas públicas, enfim, acho E que a informação que você... Só para complementar, eu acho muito legal essa parte da modelagem, né? A questão, né? Da predição e trabalho em conjunto com o Map Biomas, que, né, só para fazer aí, né, um merchan, nós conversamos com o Marcos Reis, coordenador do Map Biomas, coordenador técnico do Map Biomas, que ele explicou para a gente como é que funciona todo o processo, né, o processamento das imagens para detecção também, né, das variações dos biomas, e aí, obviamente, a gente consegue também avaliar o desmatamento mais de anos anteriores. Então, seria legal, né, fazer essa junção do Map Biomas como um histórico das imagens desde 1985 até um ano anterior, e depois a modelagem que vocês fizeram, mostrando o que pode acontecer caso você aí, né, tem as variáveis e tal, continuem. Bem legal. E uma coisa assim, antes de entrar no meu modelo, um grande desafio na parte de modelagem, hoje a gente tem os nossos sistemas de informação geográfica, né, convencional, alguns aí estão implementando ferramentas para poder construir modelinhos mais simples, mas a gente tem uma demanda na parte de modelagem, que é uma demanda vamos dizer assim, de infraestrutura. Rodar, gente, esses modelos não é nada fácil. O volume de dados é muito alto. Né? Isso, a computação. A gente tem softwares hoje específicos para modelagem. Inclusive, a UFMG ela desenvolveu um software de modelagem, eu utilizei ele no meu mestrado, que é o Dinâmica Ego. Quem tiver curiosidade, é só acessar, só colocar no Google mesmo, já vai ser direcionado. Você pode repetir pra gente? Dinâmica Ego. Tá. Dinâmica Ego. Só procurar, o ouvinte que quiser conhecer um pouquinho mais, é só digitar no Google, você vai ser direcionado à página desse software. No site tem algumas práticas que você pode fazer dentro do software. E nesse momento que eu fui pro mestrado, eu comecei também, o software ele usa muita lógica, e tem ele tem algumas funçõezinhas, assim, você não precisa escrever em script o que o software vai fazer, mas ele tem uma visão muito lógica. Então, assim, você precisa, você aprende, né, quando você está trabalhando com ele, a construir o seu modelo. Aí você tem umas caixinhas, é bem didático, assim, você vai construindo o seu modelo, você vai determinando o que ele vai fazer, quais serão as interações entre as variáveis. E aí eu tive que, nesse momento do mestrado, voltar àquela parte de lógica, um pouquinho de programação, não deixa de ser um pouco de programação. E esse é um conhecimento muito exigido para quem quer entrar nesse mercado da modelagem. É um embasamento também de estatística, de matemática. Meu orientador, por exemplo, ele é o professor Ricardo, ele é da estatística lá dentro do programa, e assim, é um peso, a modelagem exige, né, uma bagagem de matemática, de estatística muito, muito pesado. Mas é uma coisa que, à medida que você vai entender os modelos, eu sempre falo, com o seu modelo às vezes mais simples, você determinar as variáveis, você conhecer o seu fenômeno, você determinar ali o que vai entrar no modelo, às vezes é bem mais difícil do que construir o modelo em si. E assim, engana-se quem acha que é só aplicar uma progressão geométrica lá e o modelo está feito. É muito mais do que isso, né? É bem mais complexo. Exatamente. Só para complementar para os ouvintes, essa parte de trabalhar com modelagem, estudar modelagem, é como se fosse quase que a nata da ciência, né? Você está chegando ali no que você não conhece, mas você quer passar a conhecer, ou seja, transformar aquele evento numa equação matemática que
colocando valores certos, variáveis corretas ali, você conseguiria prever o futuro. Isso é o intento da modelagem, entre aspas, né? Prever o futuro, que é fazer as Aham. previsões do que vai acontecer. E eu trabalho no meu mestrado que está na geladeira, eu trabalho com isso e Que realmente legal, o mais difícil. Eu acho mais difícil, eu vou me contrapor a você. Eu acho mais difícil, na verdade, você achar o que está interferindo naquele modelo. Porque você tem que Isso, considerar algumas coisas, outras coisas tem que jogar fora. Outras coisas você fala, bom, isso aqui exatamente. interfere, mas é aquele 1%, então eu posso descartar. Então, se me aproximar 70% da realidade já está bom. Eu imagino, Uhum. essa é a E contribuição que eu a queria gente tem que comentar sobre. entender isso. E a gente tem que entender que o modelo ele não é a realidade, né? Ele é uma abstração da realidade. A gente tem que entender que ele vai chegar até um nível, mas não é o 100%, né? Impossível chegar, impossível representar a realidade, colocar ela dentro de um modelo de simulação, um modelo matemático. A gente tem que entender que o modelo ele tem seus limites, né? E isso tem que estar bem claro para quem está usando esse modelo entender e compreender. E é por isso que eu falo, quando você vai construir um modelo, você tem que entender o seu processo para decidir qual que é a modelagem mais adequada que você vai usar. E, por exemplo, quando eu fui definir o meu trabalho, a minha dissertação, eu queria casar a modelagem com a minha experiência profissional, né, com a parte florestal. Então, eu queria fazer alguma coisa eu queria simular alguma coisa dentro da área florestal, dentro do processo florestal, né? E quando você constrói modelos, você acaba conseguindo orientar a operação a seguir o padrão X, o padrão Y, porque é melhor, é mais econômico, né? Então, eu queria fazer algo nesse sentido. Aí, quando eu me desliguei da empresa que eu trabalhava e fui para o mestrado, eu tive. A gente acaba. Os colegas, né, de trabalho que a gente faz acabam ajudando a gente muito na nossa jornada, né? E nesse momento eu tive um convite de um amigo para poder utilizar dados espaciais, né, dados das operações florestais de uma outra empresa do setor de papel e celulose também. Então, eu acabei não saindo desse mundo do florestal, eu acabei continuei a trabalhar com ele, só que agora tentando aplicar a modelagem ao processo florestal. Então, o que eu usei, né? O modelo que eu construí na minha dissertação é um modelo que a gente chama de modelagem baseada em agentes. O que é esse tipo de modelagem? Eu costumo dizer que acho que todos os ouvintes eles devem conhecer aquele joguinho do Pac-Man. Vocês conhecem, Alex e Jonathan? Ah, esse aí não tem como não Sim, sim, conhecer, sim, né? claro. Famosíssimo. A, a, popular, né? Ele é muito popular. A modelagem baseada em agentes é uma simulação cujo o principal elemento é um agente, seria o nosso Pac-Man, né? A gente determina como esse Pac-Man vai se comportar no ambiente que ele está, e a gente vai colocando diversas regras de comportamento para ele. E aí a gente simula o ambiente onde ele está, a gente vai simular essa realidade desse Pac-Man e vai ver como é que ele vai se comportar. Deixa eu trazer isso agora para a realidade florestal, né? Eu resolvi estudar uma atividade de colheita florestal, que a gente é uma parte da atividade de colheita que a gente chama de baldeio. Onde acontece o baldeio? Quando a operação florestal ela decide cortar, né, o eucalipto, cortar as árvores, né, a gente tem um primeiro processo que é o corte, né? E esse corte, ele é feito, eu mencionei no início, as máquinas florestais, né, os harvesters, eles entram na linha de árvores
e cortam a árvore e processam elas em pequenas toras ali de 6 a 7 metros, né, dependendo do padrão operacional da empresa. Então, esse harvester, ele entra e ele vai cortando essas árvores e vai formando pequenas pilhas mesmo, pequenas pilhas ao longo da linha ali de árvores, né? Então, depois que ele termina de cortar essas árvores, que ele termina a atividade dele no talhão, que é essa unidade, né, onde estão as árvores, o talhão ele fica ali cheio de pilhas cortadas e processadas de madeira, e aí entra um segundo trator, uma segunda máquina, que a gente chama de forwarder, que ele vem pegando esses feixezinhos de madeira e colocando, ele é tipo um caminhãozinho, né? Ele vai enchendo de carga o seu caminhãozinho ali. E ele vai enchendo, ele enche, ele volta, né, para a bordinha desse talhão e coloca essa madeira em pilhas, né? São pilhas bem longas, assim, contínuas. Ele vai fazendo esse trabalho tipo Pac-Man, né? Ele vai lá, vai pegando a pilha, vai se alimentando, vamos dizer assim, a pilha como se fosse Pro pessoal um alimento. o pessoal tá ouvindo, né? Mas o Alex mostrou aqui pra gente aqui o fantasminha aqui do Pac-Man, que ele tem um fantasminha. Que legal. Um nerd então, mesmo. Mas eu gosto muito dessa analogia porque fica fácil das pessoas entenderem, né? Porque quando você está jogando o videogame do Pac-Man, é mais ou menos isso que o meu modelo está fazendo. Só que o meu Pac-Man é um tratorzinho florestal e ele vai se alimentando ali da madeira. Entendi. Então o modelo que eu construí, eu tive que determinar qual é o comportamento dessa maquininha, né? Desse tratorzinho. Ele come até 6 pilhas. Depois ele tem que voltar e depositar essa madeira que ele comeu em uma pilha maior, né? Para essa pilha, posteriormente, o caminhão de transporte vem, pega e leva essa madeira para a fábrica, enfim. Então, eu queria modelar esse processo, né? Então, eu determinei o quanto que ele ia recolher até ele colocar na pilha, o quantas viagens ele ia dar até ele precisar ser reabastecido, porque tem a questão do consumo de combustível, e eu fui determinando ali padrões de comportamento que ele devia, padrões de decisão que ele devia tomar. Eu falava para ele, você sempre vai pegar a pilha mais próxima, para a gente tentar otimizar a atividade realmente, né? Ele não poderia pegar uma pilha aqui e depois a 10 metros ir lá e pegar uma outra aleatória. Não, ele ia dar sempre prioridade para a pilha que estava mais próxima dele. Então, eu fui pensando em regras para colocar para o trator, para ele otimizar a atividade, para ele fazer a atividade da forma mais otimizável possível, né? Então, eu fiz esse trabalho de construir esse modelo. Aí, o que acontece? Quando você constrói modelo, você chega, beleza, o meu modelo está aqui, eu vou simular agora a operação. Eu fiz 2 grupos de simulação. O primeiro trator, ele priorizava começar da borda, pegando as pilhinhas da borda e indo para o centro. E depois eu fiz uma outra regra que ele ia andar, até para ele poder andar mais vazio, porque aí ele consome menos combustível, ele ia começar do centro, ia a partir do centro ir para as bordas. Então, assim, eu fiz inúmeras simulações e quando eu terminei o modelo, você fala assim, nossa, que legal, eu terminei o modelo. Mas aí chega o momento de simular. E aí você precisa de máquina boa, né? Você precisa de um hardware, você precisa de sistema, né? Que consiga te ajudar. E eu lembro que eu entrei num desespero, por quê? Porque eu tinha um tempo curto para processar, eu demorei muito para construir o modelo, para configurar, para deixar ele justinho. E quando eu fui simular, eu tinha tipo 4 meses antes da defesa.
Então, aí, o que eu fiz? Na época, o meu marido, ele é da área de TI, então eu pedi socorro, literalmente. O que eu vou fazer, né? Eu preciso fazer esse monte de simulação e eu não tenho tempo. Eu lembro que, às vezes, para simular, eu demorava cerca de 4, 5 horas para determinadas simulações. E eu falei, meu Deus, eu tinha quantidade de simulação que eu tinha que fazer, porque eu simulava um modelo com 2 tratores, depois com 3, depois com 4, depois com 5, até com 8. Porque eu queria também avaliar qual era o número ideal de máquinas para me colocar, porque às vezes você coloca muito, não é necessariamente você vai conseguir o melhor resultado se você colocar muito. Às vezes não, às vezes 6 vai atender. Então eu queria assim ter várias respostas, então gerou um número muito grande de simulações que eu tinha que fazer. E aí eu lembro que ele me ajudou, eu utilizei máquina em nuvem, criei máquinas virtuais, né? Ele me ajudou, criei máquinas virtuais. Aí eu lembro que eram várias máquinas e a gente ficava processando aí o dia inteiro. E aí eu tinha o resultado numérico das análises, que eu tinha que fazer uma análise estatística desses dados, e depois eu tinha um videozinho mesmo, tipo o Pac-Man, que dava para ver direitinho o comportamento da maquininha no talhão. No fim, assim, a gente costumava brincar no mestrado que quando a gente termina o nosso modelo, a gente que está no mestrado, que é um tempo muito curto, de 2 anos, né, isso passa muito rápido, é um período muito curto para você fazer uma pesquisa científica, a gente costumava falar que a gente ia para o doutorado para poder terminar o modelo, porque a gente começava a ver, eu devia ter colocado mais essa variável, e tipo assim, não dá tempo, a gente acaba tendo que encurtar o trabalho para poder terminar, e assim, no fim, o meu trabalho deu para a gente tirar várias ideias, ficou um trabalho mais conceitual, deu para a gente perceber, né, que às vezes, eu lembro que eu acho que o melhor resultado ficou com 6 tratores, que era melhor ele começar, ele priorizar andar mais com ele vazio, e assim, foram vários insights que a gente pôde tirar do modelo que representavam ganhos para a operação florestal. Entendi. E foi muito legal fazer o assim, modelo. Realmente é interessantíssimo isso. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, né? Quais são o que você extraía de informação numérica? E segundo, dentro dessas variáveis você considerou o valor do combustível, número de pessoas, porque assim, eu entendo que, como você disse, nem sempre muitas máquinas são o suficiente. Obviamente você vai terminar mais rápido, mas você vai ter um investimento maior, você vai ter que ter um orçamento maior em relação a combustível, a hora-máquina, as pessoas que trabalham lá, né, os colaboradores, os turnos. E aí, teve essas considerações na criação do modelo? Eu tive que me concentrar em algumas variáveis, né? E aí, o que foram as principais? Eu avaliei o consumo de combustível, eu avaliei o tempo médio de execução da atividade, a quantidade de máquinas que seriam adequadas, e aí, quando você juntava tudo, você tinha um retrato do que era melhor ser feito em termos de consumo, em termos de tempo e em termos de quantidade de tratores que a gente colocava para trabalhar. E assim, como eu mencionei, Jonatas, chega um momento que eu queria fazer muito mais, mas pelo tempo meu orientador foi cortando. E foi legal que também, nesse processo, a gente acaba buscando apoio, né, de outros professores que trabalham nessa linha de pesquisa. Eu tive a oportunidade de conversar e de trocar algumas informações com um professor que eu gosto muito, que é o professor Gustavo, que ele atua aqui na região de Sete Lagoas.
e ele participou, inclusive, da minha banca. E nesse processo, igual eu estou te falando, você chega no momento, você tem que determinar o que seu modelo ali, até onde vai o seu modelo, senão você acaba incluindo mais variáveis, aí você precisa de um tempo maior, você precisa de mais tempo de processamento, e acaba que no mestrado é tudo muito curtinho e não dá para fazer. Em defesa da Kellen, Jonatas, é assim, mestrado 2 anos remunerado, depois é você por sua conta, e ela estava inventando um modelo, ela estava criando um. Isso é nível de doutorado, não é nível de mestrado. Sim, sim, eu nível concordo. de mestrado é você usar um que existe. Aí você aplica, é uma coisa diferente. Eu concordo. Assim, eu só indaguei porque, assim, eu trabalho numa empresa que o negócio é custo, entendeu? Então, pra gente, por exemplo, para você poder, por exemplo, aplicar um modelo desse, você teria que também apresentar um modelo o retorno do investimento. Então, tipo assim, mas por que vai valer a pena eu utilizar esse modelo e não continuar com o convencional que eu estou fazendo? Né? Já pensando no profissional, no mercado de trabalho também, né? Verdade. Quando a Só gente vai considerar pro que meio salário é corporativo... constante. Você considerar que salário é constante e que gasolina e número de trator está variando, aí ela pode dispensar o número de funcionário. Porque o valor de hora de trabalho é igual, de todos eles. Eu acho que não é tão simples assim, mas como ela mesmo disse, a modelagem, quanto mais informações, mais tempo, você vai deixando essa modelagem muito mais robusta. Acho que muito mais robusta. Fiel não dá para falar que é fiel porque é um modelo, né? Mas é muito mais robusta, com uma maior aproximação da verdade. Muito legal. E os dados numéricos, Kellen, assim, o que você extraía, assim, tempo, o que é? Isso, quando eu utilizei esse sistema esse software da UFMG, e aí a gente configurava o que ele tinha que trazer de informação numérica. Ele gerava, era literalmente uma tabelona para mim, com o número de viagens que cada trator deu, o tempo que ele fez. E aí, para mim, não é simplesmente pegar o resultado de um modelo e mostrar. Meu orientador... Gente, eu tive um trabalho muito, muito árduo de analisar estatisticamente as variáveis, de ver se as médias que eu estava gerando, se elas eram significativas, quando eu olhava um modelo de simulação e outro. Então, assim, e tem que se preocupar também com a tendência, se o modelo está tendencioso ou isso, não. Deve ser terrível olhar mesmo. A correlação, exatamente. Regressão linear. Isso. E assim, apesar de ser da modelagem ter essa carga, né, assim, pesada, é muito gostoso, gente, construir modelos, é muito legal. E aquela coisa assim do desafio, sabe? Você começa a fazer, você quer terminar, você quer ver seu modelo funcionando, e era engraçado que os professores do programa de modelagem, eles brincavam que os alunos chegavam no programa, querendo construir modelos mirabolantes para mudar, assim, para fazer história, vamos dizer assim. E, na realidade, quando a gente começa a modelar, a gente é muito complexo e, assim, construir... aí eu cito até alguns trabalhos de alguns colegas dentro desse contexto da modelagem, que eu falo que foi, assim, um momento de muita aprendizagem. Eu tinha uma colega, por exemplo, que ela era oceanógrafa, olha que legal, e ela modelava o branqueamento de corais na região de Abrolhos. Eu tinha uma outra amiga, que era essa do Acre, que ela modelava a questão do açaí, do extrativismo do açaí na região Amazônia, da Amazônia. Então, assim, existem muitos modelos com propósitos diferentes, para objetivos diferentes. O meu modelo era mais operacional, né? Mas, assim, existem muitos modelos legais, com diferentes aplicações. É uma área, assim, muito legal. Que incrível, incrível mesmo, muito legal. Eu acho que
eu estava pensando aqui, né, enquanto você estava falando de modelagem, realmente, porque eu até estava pensando, poxa, será que dá para eu modelar alguma coisa aqui na minha área, que a minha área é cana-de-açúcar, né? Dá sim. Né? Não comece, João. Se você Né? começar, você não sai. Você entra num vórtice e morre mesmo. Então, eu tô vendo, eu tô pesando isso, porque assim, de um lado, né, do prisma é muito legal você modelar, mas do outro, se você é muito perfeccionista, você quer colocar... Você não sai do modelo. Você não sai do modelo, né? Mas eu acho que ficou bem explicado, acho que ficou assim, bem... porque assim, quando a gente olha, né, a questão de modelagem, parece ser algo realmente muito fora da nossa realidade. O que a gente está fazendo hoje é pegar as tecnologias que a gente tem e aplicar, né? Até algo depois que a gente vai terminar o nosso podcast, né, perguntando aí das tecnologias que você utiliza, mas tem muito mais para ser feito. A própria questão da programação, que é o que a gente vem conversando nos podcasts anteriores, a linguagem de programação, você criar coisas novas, e hoje a gente abriu aqui mais um colchete aqui, que é a parte de modelagem. Se você entende as variáveis, se você consegue vislumbrar algo lá na frente, e se você tem um histórico, né, se você tem um estudo do passado, poxa, dá para você fazer uma modelagem, né? Muito legal mesmo. E a gente tem, assim, quando a gente começa a olhar os processos com olhar de modelador, você vê muitos padrões, né, nos fenômenos, nas atividades. Aí você começa a ver, opa, eu acho que é possível, assim, construir um modelo, é possível a gente entender, né, os padrões que determinam uma atividade. E hoje, por exemplo, eu trabalho hoje numa empresa florestal, mas não é mais do setor de celulose e papel, é do setor o foco, né, da floresta é a produção de carvão vegetal. E quando eu vim trabalhar nela, a Valorec, eu lembro assim que um dos primeiros trabalhinhos que o pessoal me pediu para fazer, eu tinha poucos meses, eu acho que era tipo assim, no terceiro mês que eu estava aqui, eles tinham uma demanda que era o seguinte, o vegetal para a conversão de vegetal, você tem as plantas, são os fornos que essa madeira esse forno ele carboniza a madeira própria do carvão vegetal, né? Vocês ouviram carvão que a gente usa na isqueira, né? Então, a posse desse empresa hoje é alimentar os fornos da cedia para a produção de tubos. A Valorec é uma das fornecedoras de tubos, a gente fala tubos sem ajuste, né? São tubos que vão para a Petrobras, alimentam muito o setor de petróleo e gás, e ela tem como principal fonte energética o carvão vegetal. E esse carvão vegetal ele é produzido nas próprias unidades de plantio. Você tem o que a gente chama de planta de carbonização, que fica ali naquela planta. Então, você tem o processo florestal muito similar ao papel celulose, você tem um plantio, o corte e o transporte, só que esse transporte nessa madeira ela é direcionado a uma planta que vai carbonizar e gerar aquele carvão vegetal. Quando eu cheguei, a gente tem um bloco na região de Bocaiúva, de Montes Claros, aqui em Minas Gerais, mas a região centro-norte do estado. A gente tem um bloco muito grande, são 5 fazendas muito grandes, e aí o pessoal estava estudando qual o local ideal para a gente colocar uma planta de carbonização nesse bloco. O pessoal chegou com essa demanda. Esse bloco ele tinha 2 plantas, uma que estava bem na extremidade sul e a outra que estava mais ao norte, mas não estava centralizada. Então, assim, para a questão de transporte é meio complexo. Então, o pessoal começou a se questionar sobre vamos reformar esses fornos que já existem ou a gente vai construir outros. E aí, nesse contexto, chegaram com essa demanda de fazer
de uma análise espacial para verificar se esse local é o mais adequado. E aí foi muito legal que eu acho que foi nessa que eu consegui meu passaporte para ficar aqui, porque eu vim para um trabalho temporário de 6 meses e acabei ficando. Olha, que Eu legal. lembro que quando chegaram com essa demanda, esse olhar, né, de modeladora, eu comecei a fazer algumas propostas para a galera de a gente analisar várias informações espaciais. No final, a gente criou um modelo, a gente chama de modelo multicritério, não chega a ser um modelo de simulação, que a gente elencar diversas variáveis que a gente considera que é um peso para a nossa escolha. Por exemplo, na questão de determinar um local ideal para uma planta, eu tenho a primeira coisa, né? Olhar o custo. Onde está o meu maior custo? É no transporte da madeira. Então, eu tenho que achar um local que ele seja mais centralizado para mim não ter que pegar uma madeira, às vezes, que está numa extremidade norte do bloco e levar para a extremidade sul. Então, a gente fez primeiro essa análise, né? Onde seria, olhando a geometria mesmo do bloco, onde seria o local mais central para a gente instalar uma planta. Aí foi a primeira análise que a gente fez. Aí a gente fez uma segunda análise, que é o seguinte, as plantas de carbonização convencionais, elas emitem muita fumaça. E aí, se você tem comunidades no entorno do seu plantio, né? Essa fumaça tende a ser um incômodo para a comunidade, para as pessoas, né? Então, a gente tinha que avaliar também a posição espacial dessas comunidades e falar, ó, às vezes colocar uma planta aqui não vai ser legal, porque está próximo. Aí, quando a gente começou a ver a posição das comunidades, a gente pensou também, opa, a gente tem que olhar o vento, né? O direcionamento do vento, porque às vezes você está próximo de uma comunidade, mas o sentido do vento ele é favorável, não tem problema nenhum, porque o sentido é o oposto de onde está a comunidade. Aí eu sei que a gente começou a elencar umas variáveis que a gente considerava que era importante, eu acho que a gente chegou numas 5, a gente tinha questões ambientais também, a gente queria colocar a planta mais afastada de uma região de proteção que a gente tem, que tem ocorrência de cavidade, caverna, então a gente queria tirar a planta dessa proximidade, e aí eu lembro que eu comecei a fazer, não chegou a ser um modelo de simulação, mas foi um modelo para me determinar esse local, a colocar essas variáveis, a colocar peso nelas, e aí no final a gente conseguiu chegar num ponto, e foi bem legal que aí, como o Jonatas falou, quando você está no meio corporativo, a questão bate muito no custo, né? Então, a gente conseguiu, depois que a gente chegou nesse local, a gente conseguiu quantificar e qualificar essa escolha embasada em custos. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou assim, a ver que ao longo dos anos do consumo de madeira, a gente ia ter uma economia de 3 milhões de reais se a gente optasse por uma planta mais centralizada, né, nesse local que a gente tinha pré-estabelecido. Na verdade, a gente chegou em 2 locais para poder escolher um. Então, assim, essa visão da modelagem, ela me amadureceu muito dentro desse contexto das geotecnologias, né? E hoje eu tenho uma visão mais madura, eu consigo enxergar as coisas de uma forma mais matemática, né? mais de modelador mesmo. Hoje eu não estou fazendo modelos, gostaria de fazer outros aí para atender o processo florestal, mas assim tenho desenvolvido trabalhos bacanas em função dessa minha carga técnica na modelagem. Essa visão, né, de quem trabalha com modelos que foi bastante importante nessa tomada de decisão, né? Porque no fundo acho que você não acabou modelando a situação, mas você atacou o problema com essa mentalidade, né? Isso que acabou resolvendo o problema de forma mais fácil e mais eficiente, talvez.
eficaz. Você Não sei qual é a palavra certa. você ter aquela visão do espaço, né, Alex? De entender que a maioria das variáveis, ela tem um comportamento ali no seu espaço, né? A questão geográfica, ela é determinante para diversas decisões e às vezes ela não é levada em consideração. E o nosso papel como profissionais da parte de geotecnologia é trazer isso, né? Fazer realmente que as informações elas sejam traduzidas para uma forma espacial para poder embasar as decisões. Então a gente percebe que, né, pela sua fala, que a geotecnologia, que a gente já tem visto que cada dia que se passa, ela se impregna mais nas empresas, seja elas de pequeno, médio, grande porte, e a modelagem está andando junto agora, de mãos dadas com a geotecnologia, né? Isso é muito bonito, né? É verdade. E assim, a gente que trabalha com modelos, essas coisas, a gente vê aí agora a era do data science, né, da ciência de dados, a gente vê, né, um upgrade ainda maior nesses modelos, as possibilidades se ampliando, né? E é uma coisa muito legal. Eu imagino que o cenário que a gente vai ter daqui a 5 anos, se a gente for olhar o passado, né, vamos fazer um modelo Já modelou, aqui já. já modelei. Se a gente for fazer uma projeção futura, né, as tendências, né, que a gente tem visto, é uma projeção exponencial, né? Porque assim, as coisas têm evoluído com uma velocidade muito grande e eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter cenários aí muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Em função da tecnologia mesmo, né? Desses processos muito acelerados, né? Então, assim, para finalizar aqui nosso papo, então a gente está de acordo que muito mais, né, do que a gente saber aonde está, né, a tecnologia do onde, né, a ciência do onde, é também prever o futuro, né, fazer as modelagens. Você concorda com a gente nesse aspecto, Kellen? Para encerrar, você que é uma Sim, modeladora, você que é mestre nisso, pôs colocou aqui na mesa aqui pra gente, né, toda essa questão de maneira muito prática, simples, de fácil entendimento. Você concorda que tá tudo interligado? sim, eu acho que não pode, você não poderia ter colocado de uma forma melhor, né? A gente tem que pensar no onde e também na questão espaço-tempo, né? A gente tentar enxergar como o espaço ele vai ser alterado, vai mudar aí ao longo dos anos para a gente poder tomar melhores decisões, né? Excelente. Alex? Só para avacalhar aqui, vou pegar Fernando Pessoa e vou acabar com ele. Oh. Modelar não é preciso. Viver também não é preciso. Então, isso aí. Um grande encerramento, um grande encerramento. Kellen, nós agradecemos a sua presença. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite de compartilhar a sua experiência de vida, a sua experiência profissional. Você é uma engenheira ambiental que foi atrás do seu objetivo profissional. História que é muito doida, né? No mínimo doida, né? Sair de um lugar onde estava, né, consolidada, onde você gostava, foi buscar, né, os teus objetivos e hoje é uma profissional consolidada, experiente. É isso, Kelly. Muito obrigado, viu? Gente, eu que Obrigado, agradeço novamente o convite. Foi uma experiência muito bacana, eu fico muito feliz em poder compartilhar as minhas experiências profissionais e poder incentivar aí futuros modeladores, né? Fazer esse convite para os nossos ouvintes de conhecer um pouquinho mais desse mundo, dessa área, né? Que é carente também de profissionais. E a gente tem aí um mundo a modelar, né? Fica o Mais convite uma aí a coisa, todos os Kelly. ouvintes. Fala o título do seu mestrado pro pessoal. Olha, eu vou
Boa ideia, né? As pessoas podem acessar aí via Google. Eu tenho ele aqui. Olha pra você ver, eu tô tendo que olhar aqui porque ficou um título grande. Chama Modelagem Baseados em Agentes como ferramenta de análise da operação florestal de Baldeio. Excelente. É um título que de respeito, hein? Puxa vida. Kellen Oliveira, né, no LinkedIn, né? Podemos deixar o contato para caso alguém queira, né? Entrar em contato, tirar dúvida. Tá lá um currículo lá invejável. Valeu, Kellen, mais uma vez. A gente fica por aqui, pessoal que, né, nos ouve até aqui. Muito obrigado pela sua presença. Estamos, né, nas nossas redes sociais. Siga a gente lá. Compartilhe com seus amigos, que esse foi um episódio muito legal. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.